Hello everyone! Fala pessoal, aqui é o professor Ryan. Estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo bem legal para vocês, né? Para aprendermos inglês junto. Nesta vez iremos aprender um pouco sobre as perguntas. Como é que eu posso construir uma pergunta em inglês? Lembrando que você fazer uma pergunta em inglês é diferente do português. Por quê? Porque não é somente pela entonação da voz. No português, só pela entonação da voz a gente pode transformar uma frase em uma pergunta. Eu posso dizer, você está doente? Ou, você está doente? Fiz uma pergunta com a mesma frase, só pela entonação da minha voz, né? Atuando, digamos assim, eu transformei uma frase na pergunta. No inglês isso não acontece. Você precisa seguir algumas regras e vamos aprender essas regras aqui, básicas, rapidinho. Vem comigo. Temos aqui 3 exemplos para que a gente possa praticar e entender como é que funciona. Então, 3 frases como exemplo, né? You are alone, I can do that, you have a pen. Essas 3 frases, temos a oportunidade de aprender a construir uma pergunta diferente, ou seja, uma com o verbo to be, outra com o verbo, digamos assim, o verbo normal, como nós utilizamos. Porque o verbo to be ele pode ser utilizado como verbo auxiliar. Depois eu vou falar sobre os verbos auxiliares. Aqui é só para a gente ter na mente como que a gente pode construir uma pergunta e uma frase inteira, né? Para a gente usar o verbo do, né? O to do, como as pessoas falam, né? O verbo to do ele é um auxiliar que serve para fazer tudo mesmo, né? Praticamente tudo no inglês é a base, verbo to be, verbo to do. Você consegue, né, ter uma boa base do seu inglês. Então vamos lá. A primeira frase, né, you are alone, como é que nós podemos transformar em uma pergunta? Identificamos, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar se a frase ela tem um verbo to be. Identifiquei o verbo to be. Qual é o verbo to be aqui? É o are. Então, uma vez que você identificou o verbo to be, você já sabe como transformar essa frase em uma pergunta. Então, o verbo are, que é o verbo to be, ele vai passar para frente agora, ó. Are. E aí você continua a frase. Are you alone? Só de você ter feito essa troca, você já transformou uma frase normal afirmando you are alone. Are you alone? Para uma pergunta. Então, quando você identificar quais são os verbos, o verbo to be, né? É o I am, né? Am, is e are. Então, quando você identificar o am, is e are, você pega o verbo to be, né? O verbo to be e coloca ele na frente da frase, automaticamente você transforma aquela frase em uma pergunta. Outro exemplo é outro auxiliar, né? O verbo can. Quando você encontra os auxiliares como should, could ou can numa frase, você pode também fazer a troca. Basicamente é só trocar o verbo na frente e continuar a frase. Ou seja, identifiquei qual é o verbo aqui nessa frase. O verbo can. Eu já sei que o verbo can é um verbo auxiliar, então eu transformo ele para frente. Coloco ele aqui na frente. E automaticamente transformei ele em uma pergunta, de uma afirmativa, I can do that, para, né, uma pergunta. Can I do that? Então, essa já é uma regra que você já aprende, né? As perguntas elas não vão ser feitas de acordo com a entonação. Ou, por exemplo, eu não posso falar aqui, you are alone. Mesmo com entonação de pergunta, a pessoa não vai me entender como se eu estivesse fazendo uma pergunta. Ela vai pensar que eu estou agindo estranho com ela, né? Poxa, por que esse cara está falando assim? Então, ela só vai entender que é uma pergunta se você realmente fazer a regra e trocar, né, o verbo na frente antes de completar a frase. Outro exemplo que nós podemos usar, como eu falei, né, no vídeo, é para usar o verbo to do. Como é que nós podemos utilizar? Temos uma frase aqui completa, normal, né? You have a pen. Como é que nós podemos transformar essa frase aqui, né, em uma pergunta? Eu posso pegar o verbo to do como auxiliar e colocar na frente da frase. E aí, para transformar em uma pergunta, do you have
pen. E aí, você acabou de criar mais uma pergunta com uma frase. You have a pen? Do you have a pen? Então, essas são as dicas de como você fazer uma pergunta no inglês, como que você pode conseguir, né, aplicar isso no seu dia a dia, estudar mais um pouco e tenha certeza que você vai ser ajudado. Uma dica importante também é que tem os verbos auxiliares que ainda vou fazer no próximo vídeo e vou trazer para vocês, né? O have ele também é um auxiliar e tem como fazer ele como pergunta, só que o sentido da frase ela troca totalmente. Depois eu explico essa regra para vocês. Entre os outros verbos auxiliares também. Vai ter uma aula específica para isso, sobre verbos auxiliares, como fazer perguntas com verbos auxiliares. E é isso aí, pessoal. Você gostando aí, ó, dá o seu like, se inscreve aí no canal para receber mais vídeos como este. E aí coloca aqui no comentário alguma coisa que você gostou, o que você achou, né, que gostaria de que tivesse nesse vídeo e aí vamos aprendendo juntos, tá bom? Valeu!